E aí galera, Kiko Loureiro aqui, mais um monólogo do Kiko Loureiro em algum lugar desse mundo, em algum quarto de hotel. E dessa vez eu tô em Taiwan, vim direto da Coreia, saí às 6 da manhã lá da Coreia hoje, vim pra cá pra Taiwan, já fiz o workshop aqui, tô aqui no quarto um pouquinho antes de dormir e amanhã eu já acordo às 6 da manhã de novo para ir para as Filipinas. É meu terceiro vídeo, né? Eu fiz um em Hong Kong, fiz um na China e tô buscando, falando um pouco para vocês de, de, de carreira, podia dizer assim, no geral, não só para músicos, né? Buscando falar de tudo um pouco para a gente ser um profissional melhor, um profissional que vença na vida, de sucesso. E tô falando algumas coisas básicas, eu sei, né? Mas é aquela coisa dos rudimentos, né? Assim como o cara vai jogar bola, o cara tem que aprender a chutar com a direita, chutar com a esquerda, dar cabeçada, tal, né? Ou quando você vai treinar guitarra, não interessa quantos anos você toca guitarra, você fica sempre fazendo aqueles mesmos exercíciozinhos básicos de aquecimento. Então esses rudimentos são fundamentais. Aquela coisa de você, que eu falei no primeiro, ter visão, imaginar ter um sonho grande, assim, né? Se imaginar. No caso a gente falou de uma carreira internacional, né? Já que eu estou aqui na Ásia, num lugar tão distante e exótico, e as pessoas me perguntam muitas vezes, pô, como você consegue estar lá tocando em tantos países diferentes e tal? Primeiro você se imagina nesses lugares, aí você cria certas estratégias, e uma delas que eu falei, que é óbvia, que é você falar outra língua que não seja o português, de preferência o inglês, que você consegue se comunicar em todo lugar. Mas principalmente o lance da visão de já expandir as fronteiras, né? Não imaginar que o teu mundinho é no Brasil, português, o teu bairro, a tua cidade, né? Já pensa pensa grande, como os americanos pensam, né? Os caras sempre estão lá já pensando em exportação e ganhar o mundo, né? Eles não têm o problema da língua que nem a gente tem. A gente tem que então, para chegar ali perto, tem que já começar aprendendo outra língua, e no caso é o inglês. E aí depois do outro vídeo eu falei do lance do horário, né? Porque aqui é impressionante, eu já estou no 7º workshop e a gente está seguindo à risca a agenda que foi dada mais de um mês atrás, um mês antes de começar a turnê. Não tem 5, 10 minutos de atraso. E, e assim, mesmo tendo essa agenda tal, antes de começar o workshop, sempre vem o cara, né? Vem o cara que está meio que lidando comigo, ele vem e passa de novo a agenda e fala, ó, a gente vai começar a tal hora, vai terminar a tal hora, aí você tem um autógrafo de tal hora. Como se eu não soubesse que ia ter autógrafo, como se eu não soubesse que eu vou tocar tantas músicas, que eu vou responder perguntas de tanto tempo. Eu sei disso, mas o cara passa aquilo de novo, só para estar a comunicação sempre certa, para ninguém falar, não tinha entendido, fiz de outro jeito, porque, né, tá certo. É que nem, tipo, você vai nos Estados Unidos comprar alguma coisa, sei lá, você vai comprar um negócio de $30, você dá uma nota de 50, aí a mulher do caixa fala, 30 dos seus 50, ela fala, né? Então ela, tipo, repete aquilo. E às vezes parece bobo, né? Parece, tipo, sem sentido, mas quanto mais você repete as coisas, todo mundo entende, todo mundo pega a mensagem, ninguém pode usar isso de desculpa que não entendeu, aquela coisa que a gente sabe que rola bastante, né? E eu tava lá na Coreia, e aí teve um guitarrista que abriu o workshop, e tinha uma banda também lá, e aí eles vieram e me deram CDs, né, de presente para eu conhecer melhor a banda, e aí eles falaram, pô, é a arte do Gustavo Sazes. E o Gustavo é um grande amigo e é o cara que fez a arte do Full Blast, do meu disco, fez a arte do Sounds of Innocence e fez a arte do Aqua, do disco do Angra. E aí um grande exemplo de, a gente não está só falando de música, né? O Gustavo é um artista gráfico que faz uma série de artes para várias bandas internacionais. É um cara que tem uma carreira internacional já bem desenvolvida, é um carioca e tá aí super bem. Eu fiquei muito feliz de estar na Coreia, sabe? Apareceu um coreano lá, me dá um CD e falar, pô, é do Gustavo e tal, né? Não lembro nem como ele pronunciou Gustavo, mas não foi tão assim Gustavo, assim, foi alguma coisa mais bizarra, mas tudo bem. E aí, eu lembro a primeira vez que eu pedi pro Gustavo fazer um trabalho pra mim, que foi pro Full Blast, ele chegou
e falou, ah, legal, vamos fazer, eu posso fazer daqui a um mês. Aí eu falei, puta, daqui a um mês, né? Nossa, o cara jogou lá pra frente, né? Por um lado era ruim, mas por outro lado eu gostei. Porque o cara, aí você percebe que existe um planejamento também. Porque é uma falha muito grande que as pessoas cometem, e a gente faz, os brasileiros, né? A gente tem essa coisa de querer pegar tudo e depois não conseguir entregar. Então, assim, é fundamental quando você promete alguma coisa, quando você vai fazer um trabalho, você define com alguém algum trabalho que você vai fazer, que você entregue o trabalho. De novo, é uma coisa óbvia, né? Como é óbvio você está no horário, né? Mas assim, a gente esquece essas coisas óbvias, né? Desses rudimentos de uma boa ética de trabalho. Então assim, prometeu, entrega. Se não vai conseguir, não promete. Ou então já fala, ó, só posso fazer isso daqui a um mês. Se é um trabalho essencial que você não quer perder porque é uma grande coisa, mas você está com outros trabalhos engavetados lá para fazer, liga para as outras pessoas, tenta remanejar aquelas porque pintou um trabalho melhor. Se elas falarem ok, aí você liga para o teu novo contratante que é melhor e fala, ok, posso pegar e vamos fazer agora. Se não, você tem que entregar o que você prometeu com aqueles outros e perder a grande oportunidade nova, ou tentar negociar com essa grande oportunidade nova que ela aconteça daqui a um mês e está tudo certo. E provavelmente essa grande oportunidade nova ela vai entender que você só pode fazer ela daqui a um mês e vai até gostar, né? Porque faz parte da boa ética de trabalho de você corresponder e entregar o que promete. Então assim, quanto mais você seguir isso de prometer uma coisa, vai fazer um trabalho, entregue certo, entregue na data prometida, não invente uma desculpa nem nada, porque isso vai ser sempre ruim para você, obviamente, para sua imagem, para um futuro de uma carreira e vai minando os teus parceiros de trabalho também, né? Desacreditando em você. Também outra coisa que rolou há pouco tempo, rolou em março, rolou um grande festival lá no México, quer dizer, ia rolar um grande festival lá no México, tinha como bandas principais o Kiss, o Korn, o Guns N' Roses, era tipo mega. Eram os contratantes já sérios, profissionais, mas que eu saiba eles nunca tinham feito nada tão grande assim. E inventaram então de alguns shows legais já pular para um mega festival, a lá Rock in Rio, sabe? A lá tipo propaganda na televisão, aquela coisa toda. O que aconteceu? Não rolou o festival. Prometeram e não entregaram. Não saiu alvará, licença, sei lá o rolo que foi, politicagem, destruíram. Alguém não gostou da brincadeira dos caras, tá crescendo muito e deu uma rasteira. Sei lá o que aconteceu, né? México, e não dá pra saber direito o que rolou lá. Mas o que fica, assim, claro, fica as bandas prejudicadas que não fizeram show, os fãs que tinham marcado a viagem, estava tudo comprado e era para sei lá, 100 mil pessoas no festival. Não sei como os fãs fizeram, se pegaram dinheiro de volta, se, sei lá, se tiveram que perder as passagens que tinham comprado e tal, né? Agora o que fica mesmo é essa coisa no caso assim, de ter sido no México, aquela coisa latino-americana no geral, tipo, inventa de fazer um negócio mega e não entrega. E esse é o nosso maior medo também para a Copa, né? De ter prometido um negócio maravilhoso e estamos aí na boca, né? na cara do gol, né? E a gente não sabe se vai entregar e fica com vergonha, não sei o quê. Mas assim, com as mínimas coisas que a gente faz em trabalho no Brasil, é muito comum a gente não entregar, pedir uma desculpa, falar, putz, eu preciso mais um tempo para fazer, não vai dar para entregar isso agora. Mas já que todo mundo trabalha meio num esquema assim, você fala, putz, eu não vou conseguir entregar isso agora, nessa semana, tudo bem? Outro cara fala, meu, beleza, porque eu também tô meio enrolado aqui, tá tudo certo, a gente faz mês que vem. É meio assim, né? Porque tudo funciona dessa forma, né? Mas quando você vem para fora, por exemplo,
Quando você lida com pessoas que não têm esse DNA aí, né? Aí já dá um choque, né? Porque se você não entregar, tua imagem está minada e provavelmente as pessoas vão ter receio de trabalhar com você de novo, e uma segunda vez que você faça, aí acabou, né? E para você conseguir ter uma carreira então sustentada, viva por bastante tempo, você nunca pode falhar em entregar nada, nem que você tenha que virar à noite, nem que você tenha que contratar gente para te ajudar a fazer, tem que entregar bem feito e da forma combinada. É isso, já repeti muitas vezes a mesma frase. É isso aí, eu acho que está na hora de dormir agora. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo, então. Valeu, abraço.